covered by your grace so free. Here I am, knowing I'm a sinful man, but I'm covered by the blood of the Lamb. Now I found the greatest love of all. Yes, mine. Since you laid down your life, the greatest sacrifice. Sing with me tonight, Majesty. Grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Singing Majesty, Majesty, Majesty. Forever changed by your love, in the presence of your majesty. Here I am, here I am, humbled by the love that you give, forgiven so that I can forgive. Here I stand, knowing that I'm your desire, sanctified by glory and fire. Tonight and worship the King. We're singing Majesty, Majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. We're singing Majesty, Majesty, Majestade, Majestade. Grace has found me just as I am, Tua graça me encontrou do jeito que eu empty-handed, estava. empty-handed but alive in your hand. Worship Him tonight. We bow down and sing Majesty. We're singing
vocês uma coisa, eu estou sentindo um fluir aqui de uma unção de cura e de renovação. Então eu vou voltar à adoração, e enquanto essa adoração é tocada, eu quero ministrar cura para você que está doente e quero ministrar renovação para você que precisa ser renovado espiritualmente. Você vai falar em línguas, você vai sentir a presença do Espírito Santo. Aí na sua casa onde você está, você vai ver como que o Espírito Santo vai fluir. Eu libero sobre a sua vida agora um toque do Espírito Santo enquanto essa adoração é tocada para a glória do Senhor. Se entrega, adore o Senhor. Daqui a pouco nós começamos a falar, tá bom? Deixa Ele trabalhar. O Senhor está trabalhando, gente. Já está trabalhando no começo da live. Aqui eu estou. Humbled by your majesty, Humilhado pela tua majestade. covered by your grace so free. Coberto pela tua graça, que é de graça. Here I am, Aqui eu estou. knowing I'm a sinful man, Consciente de que eu sou um pecador, but I'm covered by the blood mas coberto of the pelo Lamb. sangue do Cordeiro. Now I can find Mas agora the eu greatest descobri love of all. que o maior amor de todos é meu. Since you laid down your Desde life, que o Senhor entregou a tua the vida, greatest o maior de todos os sacrifice. sacrifícios. Sing with me tonight, Majesty. Majestade, Majesty, majestade, Majesty. Your grace has found me just tua as graça I me encontrou am. do jeito que eu estou, com as mãos vazias Empty-handed but alive in your nas tuas hand. mãos. Singing Majesty, Majesty, Majesty. Forever I am changed by your love. Fui transformado pelo teu amor. In the presence of your majesty, here I am, here I am. Seja curado onde você está agora. Seja renovado By the espiritualmente. love that Seja you cheio do give, Espírito onde você está. given so that I can forgive. Reúna sua família agora onde você está. Chama os que estão nos quartos ou separados em lugar da casa. Traz a sua família para perto do telefone. Knowing that I'm your desire, Eu sei que eu sou o teu maior desejo. sanctified by glory and Por fire. glória e fogo. I found the greatest love of all. Is mine. Since you laid down your life, your greatest sacrifice. Come on, lift your voices tonight and worship the King. We're singing. Just as I am, Temos que entender. Eu fui cortado nas mãos vazias, mas eu estou vivo nas tuas mãos. singing majesty, singing majesty. Forever. Forever I am changed by Sempre your love. transformado pelo teu amor. Na presença da tua majestade. Esta mesma majestade que opera agora, aonde eu estou, e na casa de cada irmão querido
conectado a esta live, porque o fogo do mover do Espírito já se espalha pelo mundo, já se espalha pelo Brasil. Just as I am. A tua graça me encontrou do jeito que eu sou, com as mãos vazias, mas vivo nas tuas mãos. Eu estou vivo nas tuas mãos. Worship Him tonight. We bow down and sing majesty. We're singing grace has found me just as I am, empty-handed, but alive in you. We're singing majesty. Poder do nome de Jesus, todo nó maligno, todo nó diabólico, eu desato agora na vida de quem está assistindo essa live. Toda seta maligna, toda armadilha preparada, armada, forjada contra os filhos de Deus, contra aqueles que pertencem ao Senhor, eu desato agora, eu desarmo no poder do nome de Jesus. E eu ordeno, mesmo sem estar fisicamente presente na casa de cada um, eu ordeno sob o som da minha voz, que toda opressão se vá, que todo ataque diabólico seja concluído agora, seja encerrado agora, em nome de Jesus. E você seja declarado livre, nesta noite, em nome de Jesus. Você vai participar desta live, do restante desta live, livre, com seu coração liberto para a glória do Senhor. E a mão do Senhor repousará sobre você para a glória do único que é digno de louvor e adoração, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Oh, Santo Cantarabacachuri Antarabas. Santo Deus, que presença gloriosa. Meu Deus. Ok, eu vou abrir aqui uns 2 minutinhos para testemunho. Alguém quer testemunhar o que experimentou aí do outro lado? Pode testemunhar, escreve aqui rapidamente. Eu quero compartilhar aqui pelo menos uns 4 ou 5 testemunhos. O que você experimentou do lado de lá, compartilhe aqui rapidamente com algumas palavras. A Ana Cláudia disse que a presença de Deus invadiu a sala dela. Glória a Deus. Que tremendo. Que tremendo. Sonhei com o Senhor, estávamos orando no sonho sobre o Glacial 47 e havia no céu muitos demônios, anjos da morte sobre aquelas nações. O cavaleiro da morte está solto, mas as nossas orações o impediram. Uau, glória a Deus. Oh, santo. Participei com a minha fé, diz a Andrade. Fé é tudo, né? A presença invadiu minha sala, diz a Ana Paula. Só choro aqui. Que bom. Ok. A Silvana Asmus, eu acho, diz que quebrantamento aqui muito forte. Senti o Espírito Santo, diz a Elisete. Eu senti levada para bem alto. Que bacana. A Luciene. Grande presença maravilhosa, o Isafer 27. Muita presença de Deus, Vanderleia. Sentindo a presença do Senhor, a Claudiane. Muita paz. A esteticista, presença viva de Deus na minha casa, Leandro. Eu senti um calor muito forte entre meu peito, Daniela.
Cristiane, presença do Senhor aqui, presença muito forte do Senhor, disse a Delavia 6, presença Mara, diz a Raquel. Eu fui curado dos rins pelo 21 dias de jejum e oração. Olha que lindo. Uau. Jean Rodrigues. Antes do pastor falar que falaríamos em língua, eu já estava chorando e falando. Que lindo. Meu filho de 9 anos e eu adoramos ao Senhor. Elaine. Uau, que coisa linda. A presença de Deus no meu quarto, muito maravilhosa. Claudete. A glória de Deus na nossa casa precisava dessa oração. A Vanderleia. Estou arrepiado, vontade de chorar. A presença do Senhor. A Maria, a Serra. Presença, um fogo de Deus aqui. A Alessandra. Boa noite, Pai do Senhor. O Senhor Jesus está conosco. Alívio no coração. A Carla. A Vera diz: estou curada das vistas. Quente. Muito forte na cabeça. Um calor muito forte na cabeça. É isso? Senti uma dormência quente. Muito calor na cabeça. A Vera disse: estou curada das vistas, lendo sem óculos. Você está falando que você foi curada das vistas agora nessa live? A Vera, confirma isso aí, por favor. Senti uma dormência. Diz que o rabó do peso da glória, né? Está intenso, que bom. O Leandro. Senti claramente Deus caminhando entre nós. Todos os laços eu senti que foram destruídos pelo poder de Deus. Glória a Deus. É a Shirley. Glória a Deus. Uau. A Ana Paula Daniel disse que uma presença majestosa, um temor reverente. Uau. Ontem, enquanto orava, tive a impressão de te ver levantando as mãos como se estivesse pegando fogo. Esse algo era branco, não sei o que era. Amém. Recebo, obrigado. Amém. Sim, fui curada agora. Olha só, a Vera, Jesus está dizendo que foi curada das vistas agora na live. Aí está o testemunho. Primeira vez, Yasmin, primeira vez aqui, preciso de ajuda espiritual. Você vai ser ajudada. Fica na live, fica até o fim. Uau. A Maria Serra diz que a unção está muito grande. O Espírito Santo está aqui na minha casa. Dr. Anderson, lá na Itália. O Espírito Santo está lá perto de Milão, na Itália. Eu e minha família estamos ligados aqui em Maceió, Alagoas. Pastor Ivanildo e família. Pastor Ivanildo, meu irmão, que bênção, Deus te abençoe. Boa noite. Estamos aqui em Rondonópolis, Mato Grosso do Sul. Peço as orações, sabedoria e discernimento para todos. A Neuza falando aqui. Amém. Que bênção. Ok, esse retorno de vocês é muito importante para ficar registrado que isso aqui não é coisa de homem. Tá? Deixa eu explicar para vocês isso aqui. O homem pode manipular muita coisa, mas ele não pode manipular resultados. Ele não pode produzir resultados. Tá? Não pode. Então, a forma mais importante de nós identificarmos que algo que está sendo dito, que está sendo realizado é da parte de Deus, são os resultados. Pastor, de onde que o senhor tirou isso? Da Bíblia. Pelos seus frutos os conhecereis. São os resultados que dizem quando algo que está acontecendo é de Deus ou não, ou se aquilo é manipulação, apenas movimento humano e etc. Tá bom? Muito bem. Bendito seja o Senhor. Eu quero ler com vocês um texto aqui. Eu tenho algo para compartilhar com vocês. Eu quero ir para um texto muito, muito famoso, muito conhecido de Paulo, que está em 2 Coríntios. Eu quero trazer para vocês, capítulo 12, eu quero trazer para vocês aqui algo muito precioso da parte de Deus e dizer para vocês o que esperar daqui para frente e algo mais que o Senhor tem acrescentado ao meu coração, ok?
2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12 é a experiência em que Paulo compartilha a sua experiência de arrebatamento, né? E certamente foi uma experiência muito profunda, e tanto que na sua época ele não pôde compartilhar essa experiência. Ele não pôde contar a experiência, né? Mas o que ele experimentou lá, ele compartilhou em forma de ensino, né? Por isso que o ensino de Paulo era tão singular em relação ao ensino de Pedro, em relação ao ensino de Tiago, de João, dos demais, né? Ele não destoava, mas ele era diferente, porque Pedro, Tiago, João e os outros ensinavam o evangelho do reino. E a Paulo foi confiado o evangelho da graça, tá? O núcleo é o mesmo, porque o núcleo dos dois evangelhos é Cristo, mas a abordagem é diferente, tá? Então, escute bem o que eu vou dizer, que eu vou repetir o que eu estou dizendo, tá? A diferença entre Paulo e os demais é que os demais receberam o evangelho do reino e Paulo recebeu o evangelho da graça. O evangelho da graça foi revelado a Paulo, porque o evangelho da graça é para os gentios e o evangelho do reino é para Israel. Por isso que Paulo foi o homem levantado por Deus para ir às nações. Você não vê Pedro, Tiago, João e os demais indo às nações pregarem. Quem que Deus levantou? Paulo. Porque o evangelho precisava primeiro ser pregado a Israel. O próprio Paulo disse, né? Primeiro os judeus, depois os gregos. O próprio Paulo disse isso, reconhecendo que o evangelho do reino tinha que vir primeiro. Então, o evangelho do reino abre e o evangelho do reino fecha. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele comissionou os seus discípulos a pregarem. E qual era a mensagem? É chegado o reino. Essa era a mensagem, é chegado o reino. Por que essa era a mensagem? Porque esse é o evangelho do reino. O evangelho do reino é para os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? O povo de Israel. Tá? Os judeus são os filhos do reino. Por isso que Jesus disse, né, que no dia depois da vinda dele, ele diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Quem são esses? Os gentios. E se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E diz, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ou seja, enquanto muitos gentios que não tinham direito à salvação serão salvos, muitos judeus passarão a eternidade no inferno por terem rejeitado o Messias, ou por terem vivido uma vida desregrada, sem Deus, né, ao longo da sua história, da sua vida. É isso que o texto está dizendo, tá? Então, sendo assim, a história abre com o evangelho do reino, aí há uma pausa com a morte e ressurreição de Jesus, o Jesus sendo assunto aos céus, já que Israel rejeitou o rei. Se Israel rejeitou o rei, então há uma pausa no evangelho do reino, e então Deus vai e revela para Paulo o evangelho da graça, e ele começa a pregar o evangelho da graça. E toda a igreja, de Paulo em diante, começa a pregar o evangelho da graça. Quando encerrar essa fase, que essa porta for fechada, então volta o evangelho do reino. É por isso que Mateus 24, 30 mais ou menos, 20 e pouco para 30 por aí, diz claramente que este evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Então o fim será fechado com o evangelho do reino, porque o evangelho da graça é fechado com o arrebatamento da igreja, e então Israel retoma com duas testemunhas, e aqueles que já foram salvos, que serão salvos, né, durante o processo, então eles voltam a pregar o evangelho do reino. Portanto, o evangelho do reino abre a história e o evangelho do reino fecha a história. E entre os dois está um período em que o evangelho da graça é pregado. Ok? Qual é a diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça? O evangelho do reino é para os filhos do reino, número 1. E número 2, o evangelho do reino tem uma carga histórica veterotestamentária muito grande. Se você ler, por exemplo, o livro de Hebreus, se você quiser entender o evangelho do reino, o conteúdo do evangelho do reino, leia o livro de Hebreus. Ou seja, por que o nome é Hebreus? Porque o autor, que não se sabe com certeza quem é, o autor estava escrevendo para hebreus. Por isso que o livro tem aquela carga histórica.
O livro começa e vai embora, vai falando de Melquisedeque, vai falando de Abraão, vai falando de Agar, vai falando de Sara, fala dos heróis da fé. Há uma carga histórica muito grande no livro de Hebreus. Por isso que tem tanta revelação, porque o autor ele tem que pegar todo o conteúdo histórico do Velho Testamento e contextualizar, porque ele está escrevendo para os filhos do reino. Os filhos do reino precisam de história. Estão entendendo? E quem não é filho do reino, quem veio e foi agregado ao reino, que somos nós os judeus, os gentios, perdão, Romanos 11, nós somos oliveira brava enxertado na boa oliveira, nós somos jambuzeiros bravos enxertados na boa oliveira. Nós não somos filhos do reino, nós somos enxertados no reino. Estão entendendo? Então, o que acontece? Nós não temos carga histórica. Para você pregar o evangelho para um gentio qualquer, você não precisa do Velho Testamento. Não precisa. Você precisa só de João 3,16. Pelo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que você precisa para pregar o evangelho para um gentio, mas não para um judeu. Não adianta você chegar para um judeu e ler João 3,16. E começar a falar para ele de Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Não, porque ele tem uma série de questionamentos. Por que ele tem esses questionamentos? Porque ele é filho do reino. E como ele é filho do reino, ele conhece bem o histórico do reino. Então ele quer saber se Jesus é descendente de Davi, ele quer saber se Jesus nasceu em Belém, ele quer provas, ele quer uma série de coisas, porque ele segue um rastro histórico do reino, para se certificar de que o que está sendo pregado é realmente do reino de Deus. Por isso que o melhor exemplo de evangelho do reino na Bíblia é o livro de Hebreus. Entendeu? E qual é o melhor exemplo de evangelho da graça na Bíblia? Gálatas. Leia o livro de Gálatas para você ter uma ideia. Tá? Não estou dizendo que você não encontra traços dos dois evangelhos nos outros livros. Você encontra. A Bíblia é completa. A Bíblia é cheia em si mesma. Tá? Você vai encontrar, mas eu estou dando para vocês aqui dicas. Você quer entender o evangelho do reino? Leia Hebreus. Você quer entender o evangelho da graça? Leia Gálatas. Tá? E você quer entender o evangelho eterno? Qual é o evangelho eterno? O evangelho eterno é o evangelho híbrido, é o evangelho original, que deu origem ao evangelho do reino e que deu origem ao evangelho da graça. Tá? Esse evangelho eterno, ele pertence aos anjos, lembram disso? Que a Bíblia mostra os anjos do tempo do fim trazendo ou revelando o evangelho eterno, que é basicamente mostrando a natureza de Deus, Deus como ser eterno, criador de todas as coisas e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o livro que melhor representa o evangelho eterno? O livro de Efésios. Porque o livro de Efésios, ele aborda coisas que são anteriores ao Gênesis. Leia o início do livro de Efésios para você ver que coisa tremenda. Paulo diz coisas ali por revelação que você não encontra em Gênesis. E como que Paulo sabia daquilo, já que essas coisas não estão nem no Gênesis? Por causa do texto agora que nós vamos ler. Porque Paulo foi ao terceiro céu e ele disse, ele está falando na terceira pessoa, né? Disse, tal homem viu e ouviu coisas inefáveis que ao homem mortal não é permitido falar. Então Deus não lhe permitiu contar em forma de experiência, mas Deus lhe permitiu compartilhar em forma de ensino. Por isso que Paulo tinha um ensino diferente de Pedro, a ponto do próprio Pedro dizer que os escritos de Paulo eram pesados demais para os neófitos. Pedro disse, os escritos de Paulo são, ele falando na sua época, né, que os escritos de Paulo são muito difíceis para os neófitos, porque ele falava numa linguagem que nem todos entendiam, porque era uma linguagem de pura revelação celestial, que ele recebeu do próprio Deus. Você vê, eu tive uma experiência, comparado com a de Paulo e de outros, eu tive uma experiênciazinha desse tamanhozinho assim, ó, com o Senhor. Comparado com desses grandes homens, esses homens históricos
da Bíblia, e até outros homens, mesmo contemporâneos aí nossos, pequenininho assim. E eu já posso falar de coisas que talvez outros não ouviram, não viram, não ouviram. Mesmo que a minha experiência tenha sido pequenininha em relação a tantos grandes homens de Deus que pisaram sobre a terra ou que estão aí andando em carne e osso. Entendeu? Imagina um cara como Paulo, que esteve no terceiro céu e por lá ficou, sabe lá Deus quanto tempo, em arrebatamento, vendo e ouvindo coisas inefáveis, tão poderosas que ele não podia compartilhar em forma de experiência. Entendeu? Aí ele diz que, 12:2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, onde estão os que já morreram e salvos no Senhor, estão lá no paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Porque na sua época ia dar um escândalo horroroso. Horroroso. Pra você ter uma ideia, na época de Paulo, ainda se debatia no judaísmo se havia ressurreição de mortos ou não. Para você ter uma ideia, como que os judeus nessa época estavam completamente desatualizados, desinformados em relação às coisas espirituais. Estão entendendo? O debate ainda era, os saduceus acreditavam que não tinha a ressurreição, os fariseus acreditavam que tinha ressurreição. E a disputa era essa, quer dizer, de algo tão óbvio, né, que é a ressurreição dos mortos. Como é que Paulo ia chegar e falar, ó, eu tive o terceiro céu, fui lá no paraíso, eu vi Abraão, eu vi fulano, eu vi ciclano, eu vi isso, eu vi aquilo, eu ouvi isso, eu vi o Senhor, eu isso. Eles iam matar ele antes da hora. Né? Verso 5 diz, de um assim me gloriarei. Né? Diz que ele foi arrebatado ao paraíso. Diz, de um assim me gloriarei, eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, ouçam, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Por que Satanás levantava pessoas para esbofetear Paulo? Por que será? Alguma coisa no passado de Paulo permitia isso. Alguma coisa no passado de Paulo. E ele disse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse, para que se desviasse de mim. Ou seja, era algo que incomodava ele tanto, que ele falou, Senhor, por favor, me livra disso, né? Eu, sei lá, sabe lá, Deus... Cada um tem uma teoria a respeito do espinho de Paulo. Eu não vou apresentar uma teoria aqui, mas o que eu estou dizendo claramente é que Paulo está dizendo que havia algo na vida dele, ou no passado dele, que era usado por mensageiros de Satanás para esbofeteá-lo. E aí no verso 9, Paulo diz assim, e disse-me, falando do Senhor, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso que o evangelho de Paulo é diferente do evangelho de Pedro, João, do evangelho de Tiago e outros. Porque a Paulo foi revelado a intensidade da graça. Como que salvação é operada pela graça em pessoas que não têm direito à salvação. Nós temos direito à salvação? Não. Eu tenho direito à salvação? Não. E como que eu posso estar salvo hoje? Porque foi me dado de graça, é pela graça. Eu não sou filho do reino. Eu não sou filho desse reino. Os filhos do reino têm que vir de Abraão. Tem que surgir do tronco de Abraão através de Isaac. Esses são os filhos. O reino foi prometido a eles. Foi a eles que foi prometido o reino. Mas para isso veio Jesus então, e Jesus então vem e inclui no reino todo aquele que crê nele como filho de Deus. Então nós cremos nele como filho de Deus, e então nós somos enxertados na boa oliveira, mesmo sendo urtiga, jambuzeiro bravo. Pensa numa planta ruim aí, é você, sou eu.
E o Senhor pega essa planta ruim que somos nós e enxerta na boa oliveira, e então nós somos transformados dia a dia, porque a seiva da oliveira expulsa a nossa natureza ruim. Estão entendendo? Mas do que Paulo fala? Paulo fala de graça, puramente graça. Então há um tipo de evangelho pregado aí que eu não sei que evangelho é esse. E inclusive hoje eu vou falar sobre o pastor, né, que eu comentei agora esses dias, o Todd Bentley. Eu vou falar um pouco sobre ele daqui a pouco, porque tem a ver com esse assunto que eu estou compartilhando com vocês. Porque existe uma linha evangélica xiita anti-graça. E é um negócio do qual eu já estou bem cansado, para ser sincero com vocês. Eu estou muito cansado desse universo evangélico xiita. Muito cansado. Tá? Porque o que reina nesse universo é uma hipocrisia que não tem tamanho. Não tem tamanho. As pessoas falam da outra que cometeu um pecado, da outra que caiu, ou da outra que teve um deslize, ou fez o que quer que seja, que assaltou um banco, que sei lá, que explodiu a lua, seja lá o que for. As pessoas falam dessas pessoas num tom de hipocrisia tão insuportável que depois de 40 anos no ministério eu não tenho mais nenhuma paciência para lidar com esse tipo de gente. Nenhuma. Não tenho mesmo. E não estou um pingo preocupado com isso, porque eu não estou convidando ninguém para me seguir, não estou convidando ninguém para ficar colado em mim, nada. Eu estou apenas fazendo o que Deus mandou. Receba quem quiser receber, entendeu? Quem tem aquilo que João disse, né? João começa a ter as visões do Apocalipse, e ele já sabia das pauladas que vinham. Até hoje chamam João de velho gagá. Eu estava ouvindo um documentário há pouco tempo atrás aqui sobre o Apocalipse, e um cético, né, dando a opinião dele, falou: não, aquilo era um velho gagá que estava preso lá na ilha de Patmos, um homem já com 90 anos de idade, 80 e tantos anos de idade, um velho doido, que ali é delírios de um velho louco. Quer dizer, hoje, 2000 e tantos anos depois, João ainda está levando burdoada ainda, entendeu? Então, o que João fez quando ele começou a ter aquelas revelações que ele sabia que ele tinha que escrever? Ele falou o quê? Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entendeu? Eu passei a ver esse quem tem ouvidos, ouça, com outros olhos há pouco tempo atrás. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que o João estava dizendo? João estava dizendo o seguinte: olha, eu não quero nem saber se você vai acreditar, se você não vai acreditar, se você gosta, se você não gosta. É porque a Bíblia é chique, né? E João não ia dizer, mas só faltava dizer que se dane. Se você não crê, não creia. Então, sabe, não atrapalha quem crê, né? Não destrua a fé de quem crê. Então, é uma coisa... Eu não sei que tipo de evangelho que se ensina por aí. Eu não sei o que está sendo ensinado nessas igrejas que gera esse tipo de gente. Eu não sei de onde que essas pessoas saem. Eu não sei. Evangelho é graça, é perdão, é restauração. A gente prega isso, que evangelho é restauração, é perdão. A gente prega. Mas parece que a gente prega e não acredita nessas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque no vídeo passado que eu postei, né, eu falei sobre o meu encontro com o Todd Bentley, o evangelista Todd Bentley, um homem de Deus, um homem de Deus. Um homem de Deus. Com uma vida perfeita? Não, porque a sua é perfeita. A sua vida é perfeita. E eu admiro ele mais hoje por isso. Um homem que passou por algumas experiências muito difíceis. Teve que abrir mão do ministério por anos para se submeter a um tratamento divino. Porque tem um chamado de Deus, porque é um homem de Deus. Um homem de Deus com um dom de milagres, um dom de libertação, um homem que já ganhou milhares e milhares de almas para o Senhor. Entendeu? E aí é impressionante, se você colocar... Aliás, deixa eu dizer dessa forma. Você já percebeu que todo homem e mulher de Deus,
com uma história muito impactante no reino de Deus, tiveram percalços. Eu não esqueço quando o Benny Hinn teve o problema matrimonial que ele teve há uns anos atrás. Eu já estava morando aqui nos Estados Unidos. Benny Hinn, gente, um homem que só fez pregar o evangelho, que só fez abençoar vidas, um homem que foi um instrumento de Deus para impulsionar centenas e centenas, talvez milhares de outros ministérios. Eu conheci o pastor Cláudio Freyson na Argentina. Eu estive na igreja dele 3 vezes, uma igreja em franco avivamento na Argentina, em Buenos Aires. Eu estive lá pessoalmente, estive lá com a minha esposa, inclusive. E esse homem era uma igrejinha desse tamanhozinho assim, uma igrejinha qualquer lá na Argentina. Cláudio Freyson, uma Assembleia de Deus. E ele estava a ponto de desistir do ministério, estava muito triste, muito frustrado, que a igreja não crescia, entendeu? E aí, o que acontece? Ele antes dele desistir, ele estava para entregar a credencial e desistir. Antes disso, ele foi num evento, numa cruzada do Benny Hinn. E quando chegou lá nesse evento, a cruzada andando, o Benny Hinn de repente chamou ele, viu lá no meio do povo, chamou ele à frente, impôs as mãos sobre ele e ministrou sobre ele, dizendo que a partir daquele dia a vida dele nunca mais seria a mesma. Ministrou sobre ele e voltou para a Argentina. Quando ele voltou para a Argentina, estourou um avivamento na igreja dele. E a igreja dele começou a crescer, da noite para o dia. Hoje tem lá no centro de Buenos Aires, eu vi com os meus olhos, no centro de Buenos Aires, uma gigantesca igreja com milhares de pessoas transformadas, que virou agora um ponto de encontro. Pessoas do mundo inteiro vão lá. Eu não fui. Pessoas do mundo inteiro vão lá para ver o que Deus está fazendo naquele lugar. Esse Benny Hinn que eu estou descrevendo, esse homem que impactou a vida de muitos, teve um problema no casamento. Quando ele teve problema no casamento, se você digitar aí no Google o nome do Benny Hinn e falar sobre, sei lá, qualquer coisa, escândalo do Benny Hinn, ou seja lá o que for, né? Você vai ver quantas páginas vão abrir contando história, falando, arrebentando com o Benny Hinn, aquela coisa toda e tal. E ele veio a público, veio na televisão, veio a público, contou a história, falou que o casamento estava em problema, que o casamento dele estava acabando. Ele falou em público, na televisão, pediu perdão e tudo, e fez o compartilhamento dele, e se submeteu a alguns conselheiros. Ele tem lá as pessoas que ele confia, então passou por aconselhamento, ele e a esposa. Resultado, aquilo que parecia estar destruído, de repente Deus foi e restaurou o casamento do Benny Hinn. Está aí o Benny Hinn de pé, firme, pregando de novo, ganhando almas, fazendo eventos e cruzadas. E até hoje tem um filho do Satanás que pega esses artigos de 10 anos atrás, de sei lá de quanto tempo atrás, para dizer que Benny Hinn é um falso profeta, que ele é isso, é aquilo, estão entendendo? É uma coisa assim que chega a assustar. Então, gente, pensa bem. Talvez os maiores nomes que nós conhecemos tiveram problemas graves em algum momento de suas vidas. A Kathryn Kuhlman, né? Seria Catarina em português. Kathryn Kuhlman, que foi a que inspirou o Benny Hinn, tá? Há 5 décadas atrás, 6, 7 décadas atrás. A Kathryn Kuhlman era divorciada, teve problemas no casamento, divorciou, nunca mais casou, viveu para o Senhor, e foi a mulher mais poderosa que essa nação aqui já conheceu, que gerou centenas de outros ministros, inclusive o Benny Hinn. Entendeu? Essa mulher, a Amy McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Não sei quem conhece a história da Amy McPherson. A Amy McPherson era divorciada, separada de um segundo casamento. E com uma penca de filhos, criou aqueles filhos sozinha. E tinha uma série de acusações contra ela. Essa mulher sozinha fazia cruzada em tendas para milhares de pessoas curadas aos milhares. Gente salva, transformada pelo poder de Deus, que acabou no final se tornando o que nós conhecemos hoje, que aqui chama Foursquare Gospel, Igreja do Evangelho Quadrangular.
Estão entendendo, gente? E eu poderia sair citando aqui tantos outros nomes, pessoas que passaram, que deixaram marcas profundas. Jimmy Swaggart está aqui, ó. Eu estive na igreja do Jimmy Swaggart já acho que 3 vezes. Eu queria muito conhecê-lo, e é muito longe de onde eu moro, né? É como se eu morasse tipo em Natal e a igreja dele está lá no Rio Grande do Sul. É muito longe, tá? Os Estados Unidos é grande demais. Mas eu já fui lá 2 vezes. E quando eu entrei na igreja do Jimmy Swaggart, eu nunca esqueço, a primeira vez que eu entrei na igreja dele, que o culto começou, ele é músico, né? Ele canta, adora a Deus, aquilo começa a te dar uma coisa, o seu coração começa a palpitar, a presença de Deus te invade, a igreja enche da presença de Deus. Quem sou eu? Quem é você para questionar se Deus e por que Deus está usando uma determinada pessoa? Quem somos nós? E quando nós não resistimos e questionamos, nós somos hipócritas. Não tem um homem, são 201 pessoas nessa live, não tem um homem aqui nessa live que não tenha adulterado na vida. Pastor, o que o senhor falou agora? Exatamente. Porque Jesus disse que só de olhar para uma mulher com intenções indevidas já adulteramos com ela. E qual é o homem aqui nesta live que até a idade que tem hoje, nunca, jamais baixou a guarda e olhou para uma mulher de uma forma que não devia? Hã? Entendeu? Então, quando nós saímos do nosso lugar de graça, de quebrantamento e abrimos a nossa boca para julgar as pessoas, e deixa eu dizer uma coisa, que eu não estou falando aqui para as pessoas que me mandaram mensagens, fazendo perguntas, tirando dúvidas, não é para essas pessoas que eu estou falando. Dúvidas as pessoas têm direito de ter. E eu sei identificar um tom de temor, um tom de quebrantamento. Eu sei identificar quando a pessoa fala com um tom de quebrantamento e de temor. Mas eu também farejo arrogância à distância. Eu farejo arrogância quando ela está virando a esquina lá longe. Entendeu? E o fraco, frágil ou duvidoso, eu jogo nas costas, eu carrego. É a ovelha ferida que eu carrego nas costas comigo. Mas o arrogante, eu não quero ir perto de mim. Eu não quero relação nenhuma com gente arrogante. Entendeu? Então, Paulo está dizendo uma coisa tão tremenda. Aí, olha bem o que ele diz, gente. No versículo... deixa eu voltar aqui. Ok. Versículo... eu saí do capítulo, por isso que eu estou aqui me debatendo. Peraí. Ok. Capítulo 12. Ok. Olha bem. Paulo continua falando, né? Ok, está de volta. Muito bem. Olha bem o que ele diz no versículo 9, né? Isso é Paulo, isso é o apóstolo dos gentios. Deus dizendo para Paulo, dizendo, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo tinha algum problema, alguma coisa, seja interior, ou seja algo exterior, ou seja algo do seu passado, da sua história, que o envergonhava. E ele orou, clamou a Deus muitas vezes, por favor, me livra disso. Deus falou, não vou livrar, eu vou deixar do jeito que está, porque a minha graça te basta. Você tem que crer que a minha graça basta. E a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Tá? E aí, Paulo recebe essa palavra. Ele diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Vou me gloriar na minha fraqueza. Porque na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Não é lindo ouvir Paulo dizer isso? Gente, na mentalidade de alguns crentes hoje, e eu falo crente, eu não falo discípulo de Jesus, tá? Há uma diferença muito grande entre ser crente e ser discípulo de Jesus. Na mentalidade de muitos crentes hoje, Pedro, por exemplo, não prestava para ser apóstolo. Porque o cara negou Jesus na cara dura. Entendeu? Imagina se nós colocássemos na internet o escândalo de Pedro.
e aí aparecesse foto de Pedro negando, foto não sei o que lá, história, pá, negou o Senhor, na cara dura e tal, falou que não conhecia, fugiu, e outra coisa, violento, cortou a orelha do soldado Malco, fez acontecer. Imagina se tivesse internet nos dias de Pedro. Estão entendendo? E aí, o que acontece? Pedro, daí a pouco, Pedro é o maior dos apóstolos, é o cara que a sombra curava, entendeu? É o cara que tinha voz de liderança no meio do povo, é o cara que o próprio Paulo foi encontrar, porque Paulo, não, eu não posso começar o ministério sem ver Pedro, Tiago e João, e foi lá, e quando chega lá, está lá Pedro, o maior dos apóstolos, o cara que tinha negado Jesus dias antes, semanas antes. E não só isso, ele não só negou a Jesus, ele abandonou o ministério, ele foi pescar. Jesus teve que ir lá na praia, atrás de Pedro, e chega lá na Pedro e fala, Pedro, e aí Pedro, o que está acontecendo? Pedro, você me ama? Ah, eu amo o Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas como assim, Senhor? O Senhor está mandando eu apacentar as ovelhas? Eu, o traidor, apacentar as ovelhas? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí se entristeceu pela terceira vez o Senhor dizer, amas-me. Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. Essa resposta de Pedro era a que faltava, que é a resposta desse contexto de Paulo. Que Pedro está dizendo assim, Senhor, o Senhor sabe de tudo, né? Eu vou dizer o que aqui? O Senhor sabe de tudo. Aí o Senhor diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Tipo, eu não vou te jogar fora porque você cometeu um erro, porque você fez uma besteira, porque você isso e aquilo, se envolveu numa situação qualquer, eu não vou te jogar fora. Eu te chamei, eu tenho um propósito na sua vida. Apacenta as minhas ovelhas. E por causa dessa interação de Jesus com Pedro, quando Jesus partiu, Pedro se tornou referência. Referência. Estão entendendo? E quando eu cito esses homens e mulheres de Deus, agora, gente, olha bem, escuta bem, para vocês poderem ver como que essa palavra profética do mover do Espírito já está em andamento. Tem uma moça na Califórnia, em Los Angeles, chamada Catherine Crick. Há um tempo atrás houve uma palavra profética, Deus dizendo que levantaria alguém com o manto da Catherine Kuhlman. A palavra profética foi o seguinte, eu não lembro agora o nome da pessoa, mas a palavra profética foi o seguinte, que logo que a Catherine Kuhlman morreu, o manto dela não foi passado, porque não havia ninguém naquela geração para carregar o seu manto, principalmente do sexo feminino. Nós temos o Benny Hinn, né, que surgiu daquele ministério, mas as características também são diferentes, e é um homem, né? Então, houve uma palavra profética de que na geração seguinte, então o Senhor levantaria, o Senhor passaria o manto para outra pessoa. O nome dela era Catherine Kuhlman. Tem um K no começo e um K no sobrenome. KK, Catherine Kuhlman. O que acontece? Deus levantou agora, em Los Angeles, na Califórnia, uma missionária chamada Catherine Crick. 2 Ks de novo, um K em Catherine, um K em Crick. Eu vou escrever o nome dela aqui, porque vocês podem depois ir online e assistir, tá? Deixa eu escrever o nome dela aqui. Catherine Crick. Eu quero que vocês conheçam essa mulher. Catherine Crick, tá aqui. Deus levantou essa mulher, que era uma igrejinha desse tamanhozinho assim, ó, uma igrejinha menor do que a nossa aqui. E de repente essa mulher começou a fluir uma unção nela diferente, de libertação. Na pandemia fecharam as igrejas, né? Todas as igrejas fecharam, os pastores foram para casa, todo mundo feliz, esperar. O que ela fez? Ela pegou o grupinho dela e foi para o parque. Parque no sentido de área aberta, verde, né? E ela começou a fazer cultos nesse parque em aberto. Deus começou a operar, curar gente, libertação, demônios caíam pelo chão. O que acontece? Aquilo que começou, diz ela que o primeiro culto dela no parque tinha 2 pessoas.
Hoje ela chega no parque, numa das regiões de Los Angeles, do centro de Los Angeles, tem uma multidão no parque, gente curada, liberta, levantando de cadeira de rodas. É uma moça de 30 anos, 30 e poucos anos. Estão entendendo? Aí o que acontece? O que era para a igreja fazer? Porque tá evidente a presença de Deus na vida dessa moça. Tá evidente, os milagres são inquestionáveis. Libertação, os demônios caem, rolam pelo chão, rosnam, babam. Assim como faziam na época de Jesus, de Paulo e dos outros. Então o que era para a igreja fazer? Aplaudir, não é? Oh, glória a Deus, olha aí, ó. Deus levantou mais uma Catherine, né? O manto da Catherine Kuhlman encontrou alguém para repousar. Não era para a igreja fazer isso, mas a crentaiada. O que a crentaiada começou a fazer? Começou a meter o pau na moça. Ah, porque não sei o quê. E porque ela é conhecida como a apostoliza Catherine, né, Crick. Não, porque esse negócio de apostoliza não é bíblico, que não sei o que lá, que papapá, que é uma moça, é outra coisa, não é casada, ninguém sabe da vida matrimonial dela, se ela é casada, se ela tem namorado, se ela é noiva, se não sei o quê. Me ajudem, por favor, da onde que sai essa corja, gente? Alguma dessas 215 pessoas aqui nessa live sabe da onde que saem essa gente? De onde sai? E aí eu queria pedir para você que é o sedento, lembra como é que é o nome dessa live aqui? Live dos sedentos, né? Então você é um dos sedentos, ok? E você que é um dos sedentos, por favor, aprenda a analisar as coisas pela voz do Espírito. Você sabia que se você digitar na internet aí, qualquer pastor famoso na internet é falso profeta? Incluindo o Billy Graham. Quando terminar a live aqui, você faz um teste, coloca aí na internet, Billy Graham, falso profeta, para você ver o tanto de artigos, sites que defendem a tese de que o Billy Graham é falso profeta. O Benihim é falso profeta, o fulano é falso profeta, o Reinhard Bonnke, que partiu para o Senhor, o homem que ganhou milhões de almas para Jesus. Coloca na internet aí para você ver se ele não aparece como falso profeta. Estão entendendo? Então nós não podemos cair na ilusão. Por favor, eu estou pedindo a vocês. Aprenda a analisar as coisas pelo Espírito. Aprenda, gente. Entendeu? Essa talvez seja a diferença entre eu e alguns. Essa é a diferença. Graças a Deus, Deus fez de mim um cara destemido. Eu fui pastoreado por um homem que não tinha medo de nada. Eu acho que eu herdei isso dele. Destemido. Eu sou destemido, não tenho medo de nada de ninguém, não. Entendeu? Outra coisa, eu não tenho medo de dizer nada que Deus mandou dizer, eu não tenho medo de pregar nada, de profetizar nada que eu tenho certeza que é do Senhor. Nada. Entendeu? E eu não tenho medo nenhum de me associar a qualquer pessoa em quem eu veja a unção de Deus presente. Ela pode ter sido chefe do Comando Vermelho, mas se eu olhar para ela ministrando e ver a unção de Deus nela, eu não tenho nenhum problema de me associar a ela. Não me importo com o que possam dizer, com o que pensem, com seja lá o que for. Não me importo. Não me importo. Tá? Ah, pastor, mas se a pessoa lá na frente decepcionar? Aí é outra história. Lá na frente é lá na frente. Aí é outra história. E outra coisa, se eu puder ajudar também, meu irmão, vou lá ajudar a pessoa. Aliás, graças a Deus, eu tenho um histórico de misericórdia por muita gente. Sabe, quantas vezes, enquanto que muita gente jogava pedra, eu ia lá, falava, meu irmão, tá tudo bem, o que aconteceu? Estão dizendo isso, isso e isso, eu posso te ajudar de alguma forma e tal, seja lá o que for, né? Eu sempre estendi a mão. Por quê? Porque eu não sou perfeito, eu tenho os meus problemas. Eu tive problemas também. Eu não sou perfeito. Por que as pessoas têm dificuldade de aceitar isso e se quebrantar? Entendeu? Pelos seus frutos os conhecereis. Deixa as pessoas mostrarem seus frutos. Deixa as pessoas mostrarem seus frutos. No caso de Paulo aqui, eu citei o caso de Pedro, né, que para muita gente hoje, Pedro não serviria para ser apóstolo, muito menos o apóstolo mor. Nos dias de hoje,
Parte dessa crentaiada aí não aceitaria nunca Pedro. Não, aquele ali não aceito, não, porque não sei o quê, porque bababá. Aí vai pra internet, aí posta no Facebook, posta aqui, posta acolá. Agentes do diabo, eu não tenho outra explicação para isso, gente. Agentes do diabo. Entendeu? Agora, uma coisa eu posso te dizer. Quem tem aliança com o Senhor demonstra isso com os seus frutos e com o mover da glória de Deus. Nós começamos essa live como? Com um tremendo mover de Deus. Vocês viram aqui as pessoas falando, fui tocado aqui, fui curado ali, fui isso, fui aquilo. Como é que eu posso fazer isso aqui à distância? Como é que eu posso cruzar o telefone e ir lá e fazer alguma coisa na vida de alguém, gente? Entendeu? Não tem como. Ou é Deus ou não é Deus. E se fosse algo forjado, aquilo que é forjado, você consegue criar um movimento, mas você não consegue criar milagres. Você não consegue criar a renovação espiritual, transformação. O que eu mais tenho aqui, para a glória do meu Jesus, é testemunho de transformação. Pessoas, pastores com seus ministérios renovados e transformados. Eu tenho caso aqui que eu não posso tornar público, lógico, de pastores que me escrevem dizendo, pastor, eu estava a ponto de desistir. Eu estava com depressão, minha família destruída, isso e aquilo, e de repente o Senhor me apresentou o seu canal e eu comecei a ouvir as suas palavras, as mensagens. Deus restaurou a minha vida, restaurou meu ministério, restaurou minha família. Eu tenho casos e casos que eu nunca, jamais vou tornar público. Quem quiser dar o seu testemunho, que dê. Eu não vou tornar jamais público. Entendeu? Se você me confiar algo, acabou, está confiado. Entendeu? Então a prova de que Deus está trabalhando de alguma forma, operando de alguma forma, através de alguém, são os frutos. Os frutos. Entendeu? Então, o que eu estou vendo? Agora deixa eu transitar um pouquinho, porque eu não quero que a live seja apenas isso, né? Eu quero transitar um pouquinho para te dizer algo interessante. Nós estamos vivendo aqui algumas coisas muito interessantes. A igreja aqui é uma igreja nova, né? A primeira igreja que eu plantei nos Estados Unidos está próximo do centro de Boston, numa região chamada Chelsea. E o meu filho, o pastor Diego, é o pastor lá hoje. Essa igreja eu plantei em 2006. Até 2006 eu trabalhei em outros ministérios, ajudando, etc. Basicamente, né, perdi minha linha de raciocínio aqui, mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esta igreja que eu plantei em 2006, antes de, voltei à linha de raciocínio, até 2006 eu trabalhei ajudando outros ministérios. Em 2006, então, eu plantei o ministério que até hoje nós temos aqui, e que gerou já 2 igrejas. Na verdade, gerou mais, é porque outras não vingaram. Eu confiei também em outros pastores, pessoas que eu ajudei, abençoei para plantar igreja. Essas pessoas não vingaram, né? E nem todo mundo realmente é evangelista ou quer pagar o preço, né? Ou quer pagar o preço do evangelismo, né? Então, na verdade, eu plantei umas 6 igrejas, mas as que vingaram são 2 igrejas. Essa que o meu filho pastoreia hoje, perto do centro de Boston, e essa igreja que eu tenho aqui, que na verdade ela já existia, mas ela me foi passada por um pastor muito querido, inclusive que eu respeito e que eu tenho como cobertura, inclusive, mas ela estava bem frágil na época, tinha passado por algumas dificuldades, algumas divisões, então nós literalmente recomeçamos esse trabalho com pouca gente, né? E recomeçamos o trabalho. Então, o que acontece? Esse trabalho vem se firmando, vem se fortalecendo, e incrível, em agosto de 2017, quando eu comecei esse trabalho, lá no começo, com culto com 6 pessoas. Tinha culto que tinha reunião de oração, principalmente, que tinha eu, a minha esposa e o casal que dirigia a reunião de oração, 4 pessoas. E lá, assim, desse jeito que eu estou te falando, Deus já começou a falar coisas e fazer promessas. Visões de um grande mover, coisas acontecendo. Deus começou a falar coisas e mostrar coisas lá atrás, com uma reunião com 4 pessoas, gente. E quando tinha muito, tinha 8, 10, entendeu? E Deus falando que ia fazer algo, que ia ser grande, que isso, que aquilo, e me dando orientações para eu andar da forma correta. Faz assim, vai nessa direção,
prega isso, não se envolva com isso, faz o Espírito Santo dirigindo, me orientando, né? Então, nós chegamos ao ponto que chegamos hoje, já com uma igreja fortalecida, firmada e tudo, uma base pronta para crescimento, né? Então, na minha opinião, o que eu considero é que hoje nós temos uma base sólida, uma base pronta para uma igreja que vai crescer de uma forma exponencial. Mas o que acontece? Eu, no Brasil, pastoreei uma igreja na cidade de Colatina, no Espírito Santo. Se tiver algum colatinense aí, por favor, dá sinal de vida. O Rômulo, eu sei que está aí, né? O Rômulo é de Colatina, ele cuida das nossas redes sociais. E o pastor do Rômulo é meu filho na fé. Foi ordenado por mim em Colatina. E hoje ele é representante do Ministério New Time no Brasil, pastor Josué Gomes da Silva. Às vezes os comentários de vocês são muito interessantes, muito interessante. Eu gosto quando Deus coloca certas coisas na vida de vocês, na boca de vocês, né? Aí tá aí o Rômulo aí, ó. Enfim, tem mais gente de Colatina aqui. O Samuel lá, também falando de Colatina, por aí vai. Então, eu pastoreei essa igreja por 10 anos, que começou também com uma igrejinha pequenininha, tornou-se uma grande igreja, chegou a ser a maior igreja da cidade, né? E um dia, mais ou menos, eu saí de lá em 2001, né? Cheguei em 91, saí em 2001. Um dia, mais ou menos um ano e pouco antes de eu sair da igreja, nós estávamos num culto. Pastora Marta, aí a pastora Marta, esposa do pastor Josué, estão todos ligados aí. Então tem muita gente colatina, tá? Não tem como eu inventar nada aqui ou dizer o que não é verdade. Ok? Aí mais ou menos um ano e pouco antes de eu sair de Colatina para vir para os Estados Unidos, eu tive uma experiência com Deus no culto. Um culto poderosíssimo, daquele que o Senhor operou assim. Foi tão incomum que você vê, já tem 23 anos essa experiência e eu lembro dela com todos os detalhes que você puder imaginar, de tão marcante que foi, tá? Nós estávamos num culto, daquele culto poderoso, era uma igreja grande, o templo é grande, cabe umas 700, 800 pessoas mais ou menos, e vivia lotado na terça-feira, no domingo, aquele culto glorioso, uma igreja cheia do poder de Deus, né? E aí nós estávamos num culto desse, com a igreja lotada, aquela igreja, e um culto poderoso, Deus visitando a igreja de uma forma tremenda. De repente eu tive uma visão assim, de olho aberto, eu tive uma visão que se materializou, né? Melhor dizendo. Eu vi quando entrou pela porta da igreja um homem, parecia um homem, com roupas militares, e ele era uma espécie de general, porque eu vi quando ele entrou pela porta assim, a igreja incendiou de um jeito que não tem explicação, não tem como eu descrever para você. Incendiou a igreja, foi uma coisa assim de louco que aconteceu na igreja. E aquele homem entrou e veio pelo corredor central andando na minha direção. Eu achava que todo mundo estava vendo. E nós tínhamos militares na igreja, nós tínhamos militares da polícia militar, nós tínhamos policiais civis na igreja. Então a minha ficha meio que demorou para cair, né? Tô vendo aquele homem e ele parecia um indiano. A cor dele era diferente, a cor da pele dele era diferente. Não era negro, mas também não era branco, ele tinha uma tonalidade assim que aqui na Terra, o mais próximo que eu posso dizer é parecendo a pele de um indiano, assim, mas era diferente, né? Eu comparo com aquela mexa que está praticamente madura, né? Aquela cor de jambo, mais ou menos assim. Aquela pele diferente, aquele homem, cabelo preto liso, apesar de não ser branco, né? O cabelo era liso, aquele cabelo pretinho, liso, que caía assim na altura do ombro, aqui assim, lisinho, bonitinho, aquele... E aí aquele homem veio andando na minha direção com aquela roupa de general, aquele monte de medalha assim, aquele monte de coisa no peito. E ele veio andando na minha direção. Eu estava tocando, eu tocava violão na época. Ele veio, chegou perto de mim, assim, na minha frente assim, com uma voz forte e ríspida. Virou para mim e falou assim: eu vim trocar as suas divisas. E foi, meteu a mão assim no meu ombro, tirou algo que eu não vi o que era, invisível,
e foi, pegou algo do bolso dele, tirou algo assim, foi, colocou de volta no meu ombro algo. E aí ele deu as costas e saiu andando pela igreja. Gente, tá aqui o pastor Josué, a pastora Marta, que vão lembrar disso. Escuta bem o que eu estou te falando. Eu estou falando isso num culto em que as pessoas começaram a revirar por cima dos bancos, sem ninguém ir lá. Ninguém foi lá impor as mãos em ninguém. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Aquela igreja lotada de gente, aquele homem andando pelo corredor para sair, e as pessoas foram caindo por cima dos bancos da igreja, assim. Aquela coisa, e aquela gritaiada dentro da igreja, parecendo um bando de loucos, aquela coisa. Eu caí no chão com um violão caríssimo, que nós compramos em suavíssimas prestações. Um violão Taylor, se tiver algum músico aqui, sabe o que eu estou dizendo. Um violão Taylor, acústico Taylor, elétrico Taylor. Caí pelo chão com aquele violão, o pastor Josué correu lá para me ajudar. Um negócio único. Aí vem o pastor Noel Quinlan, que é o pai do David Quinlan, né? O irmão do David Quinlan, o Mark, ele era da nossa igreja. A esposa dele, ele casou com uma moça da nossa igreja. Então veio o pastor Noel, ele veio pregar na igreja uns dias, e aí veio o pastor Noel, pregou, foi uma coisa muito, muito linda, muito bonito, uma conferência boa, um homem de Deus, né? Hoje está bem velhinho, está aqui na Flórida. Ele terminou a conferência no domingo à noite, falou, eu tenho uma palavra de Deus para você, mas tem que ser na sua casa, eu não quero falar aqui. Aí terminou aquela conferência, fomos lá para casa. Chegamos em casa, minha esposa fez um café, uma mesa bonita, sentamos todo mundo. Eu, minha esposa, pastor Noel com a esposa, e um amigo dele, um irlandês com a esposa. Sentamos todos à mesa e ali ficamos e tal. E aí ele virou para mim e falou assim, pastor Noel, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você e eu acho que você não vai gostar. Eu falei, ok, o que foi, pastor? Ele falou, mas você vai ouvir e vai guardar no seu coração e você vai conferir com Deus. Tá? Aí eu falei, perfeitamente. Ele falou assim, o seu tempo aqui está acabando. O Senhor disse que Ele vai tirar você desta igreja e vai te levar para o exterior. Ele não disse que era os Estados Unidos, ele só disse que era o exterior. Nas minhas andanças eu já viajei bastante, né? Um dos países que eu conheci, que eu me encantei, foi a Bélgica. Estive na Bélgica 2 vezes. O país bonito, meu Deus, que coisa mais linda. Isso na época, né? Hoje em dia a Bélgica está completamente tomada por muçulmanos, né? E hoje é bem diferente a Bélgica. Mas na época, que coisa linda. Quando eu voltei da Europa a primeira vez, eu falei com a minha esposa, eu preciso te levar na Bélgica. O país parece uma casinha de boneca, é uma coisinha tudo certinho, tudo bonitinho, tudo tão certinho, aquela coisa mais linda. Aí quando o pastor Noel falou comigo, o Senhor vai tirar você daqui e Ele vai te levar para o exterior, eu pensei comigo, opa, deve ser a Bélgica. Deve ser a Bélgica. Mas ele falou comigo, olha, você não vai gostar do que eu vou dizer. E realmente ele tinha razão. Quando ele falou, eu não gostei. Porque, meu Deus, para chegar no ponto que estávamos lá, meu Deus do céu, foi um preço muito grande, nós sofremos demais. A minha esposa, então, tadinha, sofreu demais para chegar no ponto em que estava. Da igreja agora grande, a gente vivendo bem. Aí o pastor Josué acabou de entrar, ó. A gente vivendo bem e sabe, finalmente um carro bom, morando numa casa boa, ou seja, agora era a hora da gente usufruir. Aí vem Deus e fala, vem um profeta na cara dura e fala, Deus vai tirar você daqui e vai te levar para fora do país. Mas não deu outra, dali para frente eu não gostei, lógico, mas eu fiquei com temor, porque eu conhecia o profeta que estava falando. Não era um Zé Ninguém qualquer, entendeu? Eu sabia que era um profeta de Deus, então eu engoli e fiquei quieto. Falei, opa, vamos esperar. Pois não deu outra. Dali para frente o tempo foi passando. Deus começou a travar a igreja em algumas áreas e Deus começou a tirar a igreja do meu coração. E a igreja não perdeu gente, a igreja estava cheia, estava lotada de gente, tudo bonitinho, mas aquilo foi saindo do meu coração. Entendeu? Resultado, vim parar nos Estados Unidos. E aqui cheguei, Deus veio, me prendeu aqui. Deus me deu um tempo aqui para eu
passar por uma série de experiências, para eu ser tratado por Deus, inclusive, em muitas coisas. Porque o que Deus está fazendo agora e o que Ele vai fazer a partir de agora, que eu vou compartilhar com você daqui a pouco, o que Ele vai fazer daqui a pouco, a partir de agora, e já está fazendo, se Deus não tivesse me feito passar pelo que eu passei esses 20 anos, eu não sei se eu estaria pronto para o que já estamos vivendo e para o que está por acontecer. Entendeu? Eu não sei se eu estaria pronto. Aliás, eu sei, eu não estava pronto. Vamos falar a verdade. Tá? Eu não estava pronto. Entendeu? E tudo isso, esse tempo todo Deus usou, né? Foi um tempo, Deus me prendeu aqui muitos anos. Tudo bem, foi bom, eu estudei, eu me formei no campo teológico, me formei em psicanálise, foi bom, muito bom por um lado, mas por outro lado foi um tratamento de Deus muito grande. Entendeu? E aí o que acontece? Agora, há pouco tempo atrás, eu estava virei para minha esposa depois de um ensaio. O Salmo está perguntando quem é essa pessoa que está fixada. É porque eu dei um testemunho a respeito da Catherine Crick. Essa é uma missionária americana que está sacudindo Los Angeles, a pior cidade dos Estados Unidos. Deus está usando ela muito com libertação e milagres. Aí eu dei um testemunho sobre ela, e como eu sei que a maioria tem dificuldade de entender nomes em inglês, eu escrevi. Quem quiser pesquisar e olhar na internet vai encontrar, está por aí, tá bom? Muito bem. Aí a gente vem passando por fases aqui. Deus vem dizendo coisas e a gente vem experimentando fases aqui na New Time Church. Quando então, há 2 anos atrás, Deus me levou na Califórnia. Por isso que eu acho interessante essa mulher ter surgido em Los Angeles. Hoje ela tá sendo usada por Deus perto da região onde eu fui e fiquei. Entendeu? E próximo, não muito longe da região da Rua Azusa, né? E aí o que acontece? Deus então começou a fazer as coisas e dizer para nós as coisas que iriam acontecer, entendeu? Literalmente, assim, Deus falava sempre, como fala até hoje, com muita clareza, muita clareza, muita clareza. Que foi uma das coisas que eu amadureci muito ao longo desses anos, a questão da relação com a voz de Deus e tal. Sempre exercia o dom profético, mas de um tempo para cá Deus me deu um ensinamento muito profundo, né, de como me relacionar com a voz de Deus, né? E tudo que Deus vem dizendo tem se cumprido, tudo, inclusive coisas aqui profetizadas aqui para as pessoas aqui, gente, famílias, tá? Deus dizia e pá, aquilo cumpria, dizia e cumpria. Agora mesmo essa semana a gente viu se cumprir na vida de uma família aqui da igreja algo inexplicável, que Deus disse há pouco tempo atrás, algo que não fazia o menor sentido. Deus falou e aquilo se cumpriu. A gente estava conversando com a irmã por vídeo esses dias, eu e a minha esposa, e a pessoa apresentando aquele milagre real, vivo, no vídeo pra gente, que Deus tinha falado há pouco tempo atrás que Ele ia fazer algo surpreendente na vida deles. Entendeu? Então, nós estamos vivendo esse tempo agora. Deus dizendo e fazendo, dizendo e fazendo. E aí agora, há pouco tempo atrás, em outubro de 2020, Deus mandou a gente fazer um ato profético na cidade. Um ato profético para desestruturar o principado maligno na cidade. Não é coisa que você faz porque deu vontade, não é coisa que você faz porque participou de um seminário de batalha espiritual. Não, essas coisas têm que ser puramente pelo Espírito Santo. Puramente. E eu venho orando pela cidade há algum tempo, orando em cima do mapa da cidade, falou, Senhor, sem orientação não faço nada, sem orientação não vou agir. Até o dia que Deus veio e deu uma orientação. Reuni um grupo de guerreiros, fomos na cidade e fizemos um ato profético na cidade. Foi em outubro de 2020. Tá? Esse tempo todo vem passando, outras coisas acontecendo, Deus falando outras coisas, e vai que o tempo está passando. Aí agora, há pouco tempo atrás, coisa de 2 meses atrás mais ou menos, nós começamos a sentir um ambiente na igreja diferente, eu e a minha esposa. Tanto no ensaio,
nos cultos, diferente, uma coisa diferente na igreja. E eu estou percebendo aquilo e o meu discernimento trabalhando, falei, o que está acontecendo? Eu tentando discernir a coisa completa, né? O que está acontecendo? Aí eu virei para minha esposa e falei assim, você não está percebendo que tem algo diferente na igreja, não? Tem uma coisa, tem um clima diferente da igreja. E eu falei com ela, e está parecendo algo angelical, não tem a ver com a presença de Deus em si. Era algo diferente, mas que no meu discernimento eu sabia que tinha a ver com anjos, né? Agora, há 2 meses atrás, aí minha esposa falou, é verdade, eu também venho notando, eu não sabia o que dizer, eu estou notando também. Eu falei, tem algo de diferente, não é possível. Aí, rapaz, né? Como diria o outro, rapaz, o que acontece? Uma irmã na igreja que Deus tem uma graça de Deus muito grande, com visões, revelações, teve também alguns arrebatamentos. Essa irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu tive uma experiência lá em casa, uma experiência sobrenatural, e você sabe que uma experiência é sobrenatural quando a pessoa tem dificuldade de explicar, né? Eu tive uma experiência lá em casa diferente, eu tive uma visão de Deus, o Senhor me tirou assim do corpo, eu tive uma visão de Deus, eu vi o Senhor na igreja e tinha um anjo do seu lado. Tinha um anjo do seu lado, e esse anjo, ele ficava do seu lado, e ele dizia o seguinte, ele falava assim, Jefferson, Jefferson, ele falava num tom forte assim, pastor, Jefferson, o que você tem ouvido é de Deus, você está ouvindo a voz de Deus, é Deus que está falando com você, Jefferson. A irmã contando para mim a experiência, sem saber de nada. Quando ela falou comigo do tom do anjo, eu peguei e falei assim, descreve para mim o anjo. Ela foi e descreveu exatamente o anjo que apareceu para mim em Colatina. O mesmo anjo. Ela descreveu para mim. Falou, pastor, é um anjo assim, 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 ele tem uma pele meio escura, diferente. E ela ainda falou, ela falou, parece um indiano. Gente, se você vai inventar um anjo, você nunca inventaria esse anjo que eu vi. A pessoa, quando ela quer inventar um anjo, ela inventa um anjo louro, de olhos azuis e tal, porque, sabe, tende a ser a coisa mais óbvia, né? Se a pessoa vai inventar algo, ela confia no que eu estou te falando. Se a pessoa vai inventar um anjo, ela nunca inventaria um anjo como esse que apareceu para mim, em Colatina. E ela foi descrever o anjo. Quando ela descreveu, aquilo me deu um impacto. Eu e a Zandra ficamos debaixo de um impacto tão grande. Me deu um negócio assim, porque a minha ficha caiu até a metade, né? Porque depois eu vou dizer o resto da metade da ficha. De repente a ficha caiu assim para metade. Eu falei, meu Deus, é ele. É ele. Ou seja, voltou o anjo, esse anjo voltou. E eu fiquei daquele jeito, aquele impacto, aquela coisa. Eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei com a antena acesa. Por quê? Quando esse anjo apareceu na minha vida, em Colatina, a minha vida virou de pernas para o ar. Pernas para o ar. Deus me tirou de uma igreja grande, uma igreja numericamente, uma igreja influente na cidade, uma igreja em pleno mover de Deus, uma igreja com um ministério de libertação poderosíssimo, tá? É que algumas coisas não dá para contar, mas uma hora eu vou colocar o pastor Josué na linha aqui comigo para ele contar, porque eu contar fica chato, né? Para ele contar para vocês como era o nosso ministério em Colatina, em termos de libertação, poder de Deus, cura, salvação de almas, famílias inteiras, inclusive macumbeiros, feiticeiros, era uma coisa de louco, tá? Aí eu falei assim, meu Deus, então é ele, está de volta, ou seja, eu não sabia que era ele até então, Deus não me permitiu, porque Deus queria me dar essa experiência, entendeu? Mas a presença dele na igreja mexeu comigo, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Falei, não tem alguma coisa diferente aqui na igreja. Eu falei para minha esposa, e é angelical, tem a ver com anjos. E aí Deus vai e dá para essa irmã essa visão, e ela descreve o anjo. Pastor, é uma roupa militar, um monte de medalha, não sei o que, parece um indiano, pastor, cabelo preto. Descreveu! Descreveu!
O anjo. Só faltou dar o CPF dele. Me bateu um temor, me bateu uma coisa tão grande. Eu falei, meu Deus, ok, então o que está por acontecer? E eu fiquei ali, falei, Senhor, e agora? E agora? E ligado em Deus, ligado em Deus, ligado em Deus. Muito bem, passou, viajei para a Flórida esse final de semana. Fui participar de um evento lá, né? Um evento muito tremendo, foi uma coisa espetacular o que Deus fez. Realmente fez. Lá na Flórida, diante de um poderoso mover de Deus, o Espírito Santo veio e falou comigo, claramente. Falou comigo, esse anjo era o anjo que te assessorava no Ministério de Libertação em Colatina. O Senhor falou, ele era o anjo que te assessorava no seu ministério de libertação. Por isso que só ele tinha autoridade para mudar as suas divisas. Porque houve um período da minha vida, do meu ministério, que Deus queria que eu focasse em outra coisa. Deixa eu explicar para vocês, ministério de libertação requer muito da gente, muito. Ministério de Libertação não é brincadeira. Eu vejo pessoas falando por aí, não sei o que e tal, isso e aquilo. Fico olhando. Tem gente que não tem muita noção do que é isso. Eu vivi isso intensamente, 15 anos da minha vida, porque antes de ir para lá eu já tinha esse ministério. Apesar de não ter sido tão intenso quanto foi os 10 anos de Colatina. Em Colatina foi um negócio fora da caixa, fora do normal. E aquilo me consumiu completamente. Vivia nos matos em oração, pouco tempo com a minha família, pouco tempo com a minha esposa, vivia nas barracas pelos montes em jejum e oração, consagração. Porque era uma coisa muito, me consumia muito. E o Senhor queria que eu aprendesse algumas coisas. O Senhor queria que eu crescesse em algumas coisas. O Senhor queria me tratar em algumas coisas. Então, Ele temporariamente, Ele trocou as minhas divisas para me dar um tempo para eu poder passar por tudo que eu passei esse tempo, esses 20 anos, experimentar tudo que eu experimentei. E ser preparado por Deus para aquilo que está por vir. E
porque na verdade já começou. Portanto, eu estou ouvindo a voz do Espírito. O Espírito Santo está aqui. Oh, Senhor. Acho que eu não vou conseguir terminar de falar. Senhor. Eu vou ter que terminar essa live outra hora. Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. A tua presença traz significado para tudo. Falar com vocês aqui algumas coisas em código antes de eu terminar essa live. Eu entendi por que o Senhor enviou de volta esse anjo para o meu ministério. Às vésperas de uma viagem extremamente importante para mim. Para parte da Igreja do Senhor no Brasil. E próximo, bem próximo, de se cumprir o sinal que Deus prometeu ao Brasil. E aí me deixou ainda mais impactado, porque quem poderia orquestrar essas coisas? Quem poderia orquestrar algo assim? Quem tem controle do calendário senão o Senhor, o Todo-Poderoso de Jacó, o Alfa, o Ômega? Quem mais tem? Eu quero dizer para vocês, peço que vocês ouçam com carinho, guarda com carinho o que eu vou dizer agora para vocês. Deus vai usar você e eu, não é porque nós somos alguma coisa, porque talvez a maior estratégia do diabo contra as pessoas que querem gerar esse avivamento seja exatamente
esse espírito de autocomiseração e complexo de inferioridade. Ah, mas não eu, talvez fulano, ciclano, eu? Não, eu, quem sou eu? Por quê? Porque esse vírus, esse demônio evangélico que perambula pelas igrejas com esse falso conceito de justiça, de julgamento, ele vai atacar. E ele vai atacar muito e pesado. Então, se você não estiver vacinado com a graça, se você não tiver resolvido com essa questão da graça de Deus, o que é a graça de Deus? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Estão entendendo? Então, como Paulo fala, ele botou um espinho na minha carne, porque ele não queria que eu me gloriasse com a excelência das revelações. Deus deu aquele monte de revelação para Paulo. Falou: agora, para manter você sob controle, eu vou deixar um mensageiro ou mensageiros do diabo te esbofetear de vez em quando, que é para manter você sob controle, para você não se ensoberbecer. Tem gente que não pode ter uma gota de unção que já se ensoberbece. Entendeu? Principalmente aquelas pessoas que acham que tem uma vida perfeita, que nunca fez isso, que nunca fez aquilo, que nunca agiu assim, que nunca agiu assado. Aí acha que tem direitos. Entendeu? Porque a pessoa não entende que diante da graça todos nós somos miseráveis. Todos nós. Todos. E que o Senhor vem por amor, por puro amor. E Ele trata conosco, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma, e Ele nos pega e nos eleva para uma posição de reino, de governo, para sermos usados como instrumento nas mãos dele. É isso, você precisa estar com isso resolvido no seu coração. É o que o Senhor falou para Paulo, Ele está gritando no ouvido de todos nós: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Claro, você vai fazer o seu melhor, lógico. Todo dia eu acordo disposto a fazer o meu melhor. Está entendendo? Todo dia eu acordo com um propósito. Eu vou fazer o meu melhor hoje. Mas e se chegar ao final do dia eu não tiver conseguido fazer o meu melhor? A graça me basta. Amanhã é outro dia, eu vou levantar com o mesmo propósito. E quando chegar no final do dia, onde tudo deu certo, onde eu fiz tudo certinho, onde aparentemente nada de ruim ou tenebroso eu fiz, nesse dia eu não sou melhor do que no anterior, onde as coisas não deram tão certo. Porque todos os dias são iguais se eu estiver debaixo da graça. Portanto, eu vislumbro um tempo, e eu não estou falando para um futuro lá longe, estou falando para um futuro distante não, estou falando para já, um tempo de grandes manifestações de Deus, e Deus vai usar todos aqueles cujo coração estiver nele, e que não estiver contaminado com esse espírito de religiosidade que permeia as igrejas, que não tivesse corrompido. E se você está no ministério, e esse tempo de ministério você continua temente a Deus, não se corrompeu. Quando eu digo corromper, eu não estou dizendo cometer um erro aqui, um acolá, um pecado, esse e aquele. Não é isso não, isso Deus perdoa. Ele perdoa, se arrependa que Ele perdoa. Mas eu me refiro à corrupção do coração. Trocar o ministério por dinheiro, trocar o ministério por fama, por poder, vender a noiva. Entendeu? Mas se você tem temor de Deus, está no ministério, não importa quanto tempo, você é um dos eleitos, um dos escolhidos de Deus para esse tempo. E Ele vai começar a te usar. Eu sei que eu sou um dos instrumentos de Deus que vai preparar e treinar muita gente.
as minhas viagens, tanto aqui, pregando aqui, você pode assistir online ou me encontrar numa das minhas viagens por aí. Eu quero ter o prazer de te treinar, de te preparar e de te ensinar. Mas tem outros que Deus também já está levantando, já levantou e vai levantar. Homens e mulheres de Deus com uma visão extraordinária a respeito do sobrenatural, a respeito da graça, sem hipocrisia, sem espírito de julgamento, entendeu? E que já estão por aí ministrando, treinando pessoas, ensinando como andar corretamente de acordo com o mover que está vindo. E vai ser uma igreja tão poderosa que o mover de Deus vai andar paralelo com juízos e acontecimentos mundiais. E a igreja não vai temer, porque haverá discernimento da igreja daquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Meu Deus, que live. Eu não planejei falar metade dessas coisas. Bendito seja Deus. E nessa viagem ao Brasil que eu vou fazer agora, eu vou pregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Depois você procura aqui no Instagram os banners, né, com endereço, com local, com tudo. Você procura aí e se você puder, meu irmão, minha irmã, pastor querido, pastora, já tem gente que vai vir de longe, tem pastor que vai sair do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, de Campos, de pessoas que vão sair de vários lugares para poder estar presente numa dessas reuniões no Espírito Santo. E de Inuí Cerqueira também, pastores vão sair de vários lugares, de Chapecó, de Cascavel, de outros lugares. Eu recebi uma mensagem agora esses dias de alguém de Curitiba que diz: pastor, estou me preparando aqui, quero estar em Dionísio Cerqueira. Então, se você pode, meu irmão, se você tem condições, sai de onde você estiver, se programe e vá lá para você ter um encontro diferente com Deus, um encontro diferente, porque eu quero muito que vocês vejam na prática o que eu estou dizendo e pregando aqui. Não adianta só dizer, você tem que dizer e demonstrar, né? A Bíblia diz que o reino de Deus vem em demonstração de poder e força. Só dizer é muito fácil, mas tem que demonstrar. O poder e a força tem que estar lá, porque se é de Deus, o poder e a força tem que estar presente. Entendeu? Então eu quero ter muito prazer de encontrar alguns de vocês, poder ministrar sobre vocês, orar por vocês. E além do que Deus já tinha me dado, ele ampliou o meu depósito esses dias. Eu estou indo com muito amor, muito carinho, quero abençoar cada um de vocês para a glória do Senhor. Amém? Sim, a live vai ficar salva, alguns já perguntaram aqui várias vezes, e vai ficar salva, e o Rômulo vai pegar ela e vai postar no YouTube. Quando terminar a live, Rômulo, você já pode pegar, baixar ela e postar no YouTube também, tá bom? E pode postar também no Facebook, não tem problema. Posta em todos os lugares possíveis, para que o máximo de gente seja alcançado para a glória do Senhor. Deu um alívio agora, parece que tinha coisa que o Espírito Santo queria que saísse, né? Bendito seja Deus. Pai, eu abençoo essas 230 pessoas conectadas aqui. Pai, cobre cada uma delas, as casas, os lares. Eu peço que anjos agora sejam plantados nessas casas, e todo tipo de opressão que tenta impedir o teu mover e o sucesso e o bem-estar dos teus filhos caia por terra agora. Eu desativo todas as intenções malignas, todos os ataques diabólicos. Eu desativo cada um deles para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E que o teu Espírito se mova com liberdade, que os teus anjos trabalhem livremente sob o senhorio do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Bendito seja Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uau, Jesus. Que peso de glória, viu? Que peso de glória.
Fique na paz, tá, gente? É 1h44 de live. E ninguém sai. Eu fico maravilhado com vocês. Realmente é a live dos sedentos. Porque 1h44 e o número só vai aumentando, ninguém sai. Então, realmente, vocês estão com sede de Deus. Isso me enche de gozo. Viu? Deus abençoe vocês. Por favor, posta a experiência de vocês, posta e marca o meu canal, que nós vamos repostar, tá bom? A experiência que você teve com Deus hoje, se você aprendeu algo, se o Senhor te visitou, a irmã que foi curada dos olhos, posta aí no seu story e marca a gente aqui para a gente poder repostar, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.